Oi, oi, peixes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jane. Hoje eu vou trazer para vocês uma leitura intuitiva e atemporal para você que é pisciano de Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Tenham em mente que é uma tiragem coletiva, não vai ressoar com todo mundo. E se não ressoar com você, é só assistir um outro vídeo da playlist do canal. Se você já é novo aqui ou já assistiu os vídeos alguma vez e ainda não está inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, já ativa o sininho para as notificações. Deixa um curtir nesse vídeo no comecinho para me ajudar, para não esquecer. Assim, esse vídeo vai chegar a mais pessoas. E bora começar aqui a sua leitura. Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para trazer para os piscianos e piscianas. Nossa, caíram algumas cartas aqui. Deve ter muita coisa para falar, pelo jeito, hoje, que foi meio abrupto, eu senti. Olha só, a gente começa aqui com a carta da Torre. Temos aí coisas inesperadas acontecendo aqui com os piscianos. Pode ser que em algum nível isso traga algum tipo de balanço aí para a vida de vocês, algum tipo de... Talvez balanço não seja nem a palavra com essa carta aqui, né? Mais um chacoalho mesmo, uma coisa meio abrupta. Alguma coisa que vai pegar vocês aqui de calça curta, hein, peixes? Fiquem atentos aí, que às vezes pode ser que alguma coisa que vocês estão esperando estourar, acontecer, esteja perto de acontecer. A morte. A gente pode estar falando aqui de um fim de ciclo, tá? Um fim de ciclo há muito esperado que vai rolar. O julgamento. Parece aqui, peixes, com essa combinação aqui da torre em espelho com julgamento, porque aqui eu sinto que isso que vai acontecer, que vocês não estão esperando, talvez não parta de vocês, porque o julgamento ele fala sobre autorreflexão, né? Ele pode estar falando aqui sobre alguém que está pensando em fazer algo, ou alguma atitude que não é necessariamente vinda de vocês, de uma pessoa ou grupo que fez uma reflexão sobre isso, e isso vai causar uma transformação. Temos aqui o Sol, então aqui coisas vão vir à tona, né? É isso que vai causar a transformação. Coisas vão vir à tona aqui, com a Imperatriz aqui logo embaixo da Carta da Morte. É como se através dessas informações e através dessa situação que vai se esclarecer, alguém vai se sentir aqui seguro para abraçar uma transformação, para abraçar um fim. Mais informações para peixes. Viraram algumas aqui, eu não vou pegar. A carta do mundo tá querendo sair aqui, mas se for para sair, vai sair. Peixes. Mais informações para peixes. O diabo. Pode ser que a partir do momento que essas informações ou situações ou essa situação acontecer, isso traga um pouco de ansiedade para vocês, porque apesar de vocês se sentirem mais prontos, não necessariamente é uma escolha fácil, né? Não necessariamente é uma atitude tranquila que vocês vão precisar tomar, ou uma atitude que seja de algo leviano, né? Às vezes é realmente alguma coisa mais complicada aqui de agir. No fundo do deck é a estrela. A gente pode estar falando aqui para alguns, né, de situações que vocês esperaram por muito tempo acontecer. Mais um arcano maior para peixes. O Papa. Fundo do deck, o Mago. Tome a atitude. Agora você tem todas as informações que você precisa para tomar uma atitude. Com o Papa aqui no fundo no fim do jogo, eu sinto que a gente pode estar falando aqui sobre alguém que poderia te dar mais certeza sobre tomar uma atitude numa situação, como se vocês pudessem contar aqui com a ajuda de uma pessoa mais velha, para te aconselhar acerca de tudo isso, de como vocês podem resolver essa situação, do que vocês podem fazer, do que vocês devem escolher, como que vocês devem agir, o que vocês devem falar. É como se tivesse alguém aqui para te ajudar
a se movimentar, a não permanecer congelado numa situação. Sabe quando acontece alguma coisa e o medo congela a gente? Eu falei isso em alguma leitura que eu fiz hoje. Escorpião, acho. Se vocês têm escorpião forte no mapa, ou estão lidando com escorpião de alguma forma, pode ser interessante ver a leitura de escorpião, tá? As de espadas. A gente tá falando aqui de coisas novas. A gente tá falando aqui de uma influência de coisas novas, de coisas que vão te fazer ter um novo olhar sobre as coisas. Ou talvez um olhar mais... as palavras estão me fugindo hoje. Ter um olhar... É como se... Sabe quando a gente vê as coisas, mas a gente não vê exatamente como elas são? É como se vocês fossem ter um olhar mais real para alguma coisa aqui. Como se algo que antes era só um pensamento se tornasse uma coisa palpável. Cavaleiro de Paus. Vocês vão receber alguma comunicação. Alguma coisa que vem rápido. Cavaleiro de Paus é uma carta rápida. Mais informações aqui para peixes. Peixes. 10 de espadas. Vai acabar aqui algum tipo de sofrimento. E aqui eu não sinto que é um sofrimento emocional. Eu sinto que é um sofrimento mental. Talvez por muito tempo vocês ficaram aí ruminando pensamentos e coisas sobre uma certa situação ou uma certa pessoa. E é como se vocês fossem finalmente ter certeza de algumas coisas aqui. Lembra que eu falei que vai sair do campo mental para a matéria? Então pode ser aqui que vocês tivessem opiniões, percepções aqui sobre uma situação, mas vocês nunca tiveram a plena certeza em relação a isso por parte da outra pessoa. Ou não tinham fatos que pudessem, de fato, contar uma história para vocês com começo, meio e fim. É como se vocês só tivessem o começo ou só o meio. Não sabiam exatamente se é ou não é uma coisa ou outra, sabe? Mais uma carta aqui para o julgamento. Rainha de Ouros. É algo aqui que vocês pensam sobre isso. Que vocês têm muito sentimentos acerca dessa situação. Existe um cuidado, existe um... É quase como se fosse cuidar de uma pessoa. Nossa, ficou um pouco confuso isso, né? Mas vou tentar explicar. É meio que assim, sabe quando a gente tem aquelas lembranças do passado, aquela coisa que aconteceu e a gente guarda aquilo num lugar muito especial, de muito carinho, e a gente relembra aquilo com o coração cheio de alegria. É como se tivesse alguma coisa aqui que vocês não conseguem deixar para trás. Algo que vocês olham com muito carinho, algo que vocês olham com muita afeição. E é em relação a isso, essa comunicação. É em relação a algo que vocês cuidaram disso, ou que vocês viveram isso, que isso deixou uma marca em vocês, que vocês não conseguiram se desvencilhar dessa marca. Sete de copas. Alguém vai tomar uma decisão, né? Essa decisão que vai gerar essa atitude vai trazer muita clareza, né? Pode ser aqui que a pessoa que está sendo a portadora dessa mensagem, né, ou que vai ser a pessoa que vai tomar a atitude que vai causar esse movimento, pode ser que essa pessoa, por muito tempo, ela ficou, pessoa, grupo, né, situação, enfim, entendam como vocês quiserem, mas pode ser que tenha ficado ali muito tempo, tipo assim, ai, tem muitos caminhos aqui que eu posso seguir por aqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas a pessoa, ao mesmo tempo, não escolhia nada, ficava só naquilo, das possibilidades. E aqui é como se a pessoa falasse, não, foda-se, sabe, vou fazer o que tem que fazer.
fundo do deck Cavaleiro de Copas. Realmente vem uma comunicação de alguém aqui, e aqui eu sinto que a gente tá falando de romance, tá? Valete de Paus. Aqui vocês vão encontrar, ou vai se apresentar, uma finalização de uma maneira criativa aqui para vocês. Alguém vai ser criativo aqui. Tem uma coisa aqui em relação aqui com essas duas cartas a buscar a melhor opção, a melhor forma de fazer alguma coisa, de comunicar alguma coisa. E isso vai trazer as mudanças que vocês estão esperando. Isso vai tirar algumas coisas, como eu falei antes, do mental, e você vai ter provas concretas de que algo é algo realmente. Nossa, tá misteriosa essa leitura, né? E é engraçado que eu tô falando sobre isso pra vocês, que eu falei, né, que eu tô sentindo uma certa dificuldade de colocar em palavras assim, mas eu sinto que aqui a gente tá falando de uma situação que não é palpável. Eu sinto que a gente tá falando aqui de algo que é difícil de explicar mesmo. A gente tá falando de conexão. A gente tá falando aqui de coisas que a gente não consegue ver, a gente só pode sentir. As coisas que a gente só sente, elas são também difíceis de explicar. Nem todo mundo vai entender. Só quem tiver a sensibilidade para entender vai entender. Mas nem todos vão. Às vezes, para essa pessoa, o grupo, também era difícil de entender. Por isso que ficou por muito tempo aqui nessa de pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas eu posso fazer isso, mas é melhor eu não fazer, porque tem essa possibilidade, porque tem isso. Na verdade, aqui, com esse Cavaleiro de Paus, é meio que assim, chegou num ponto que a pessoa falou assim, foda-se, eu vou fazer, e se não for, problema é meu, sabe, assim? 6 de ouros, aqui com a carta do diabo, né, generosidade. Então existe um medo aqui de falar sobre os próprios sentimentos, de demonstrar isso que se sente, né, para as outras pessoas, que essa carta aqui, ela fala de generosidade, mas ela também pode falar de comunidade. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa provavelmente mais abastada, que está dividindo ali com pessoas que têm menos recursos aqui. Pode ser que um lado aqui nessa situação tenha mais informações, seja mais ciente dos fatos da situação do que o outro, ou seja, talvez tenha um entendimento melhor do que o outro, e a gente pode estar falando aqui também sobre esse medo de dividir isso, sobre esse medo de compartilhar isso com as outras pessoas, porque essa é uma carta que fala de partilha, né? Então pode ter esse significado também aqui, junto com o diabo, o medo de compartilhar, porque mais uma vez, como eu falei para você, é difícil de colocar em palavras essa situação. A gente não tá falando aqui de uma situação onde as coisas são muito claras. Eu gosto do fulano e o fulano gosta de mim, todo mundo já percebeu, e a gente faz as coisas um pelo outro, e só a gente que tá fingindo que não tá acontecendo nada. Não, aqui a gente tá falando de uma coisa que começou como é que fala, ali nas entrelinhas e terminou nas entrelinhas, só que aqui a gente tá falando de algo muito grande. Não é à toa que se demorou tanto tempo para que realmente alguma atitude fosse tomada nessa situação. De qualquer parte, sua ou da outra parte. Uma carta para o Papa. 7 de Paus. Realmente aqui, e no fundo do deck o Rei de Copas. Nesse momento, existe, de tanto que essa situação já se estendeu, existe uma dificuldade em lidar com as próprias emoções aqui. O Rei de Copas é uma carta que fala bastante sobre isso, né? Sobre uma pessoa que tem o domínio total das emoções, que tem... que sabe o que está sentindo, consegue se observar muito bem, tem uma inteligência emocional, mas com esse 7 que caiu aqui no Papa, eu sinto que já tem uma dificuldade com isso. Aqui o 7 ele fala de uma situação onde você, com o trabalho, com o esforço, você vai conseguir o que você quer. Só que aqui eu sinto como se já tivesse tido esforço demais. Alguém ou ambas as pessoas aqui nessa situação já gastaram muito o mental, já gastaram muito de si para poder entender sobre essa situação, às vezes até para esquecer, não conseguiram seguir em frente. Aqui, essa carta aqui, ela fala sobre proteção também, né? É quase como se ele estivesse criando aqui uma barreira para se proteger. Então a gente pode estar falando aqui também de uma ou as duas pessoas nessa situação fingindo que isso não existe.
como se estivesse ignorando, né? Então, deixa eu criar um cenário para vocês entenderem aqui. A gente está falando de uma conexão que começou completamente nas entrelinhas e permaneceu assim por muito tempo, e agora já chegou num ponto que as pessoas, elas já não conseguem mais negar que isso existe, que isso realmente está acontecendo, que é uma coisa real. Pode ser que tenha soado como algo irreal por muito tempo. E por isso que tem esse medo de compartilhar um com o outro em relação a isso. Porque você não sabe se é só uma coisa da sua cabeça ou se a outra pessoa também sente o mesmo. E aí já tá num ponto que você já tá emocionalmente muito incomodado. Você já não consegue seguir se você não resolver isso. E aqui com essa carta do 7, já com o Papa, né? Eu sinto que aqui vai exigir que essa pessoa, uma dessas pessoas aqui, tenha ajuda de uma outra pessoa para conseguir sair desse estágio de reprimir isso, de se proteger disso, para realmente entender e poder tomar essa atitude, porque aqui claramente está fazendo mal para alguém. Guardar isso por tanto tempo está fazendo mal para alguém. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, de você às vezes ter um interesse, às vezes até um sentimento real por alguém, e você não conseguir expressar isso de alguma forma, seja porque não é recíproco, ou porque não tem como acontecer, ou qualquer coisa do tipo, e você não conseguir superar esse sentimento, chega a um ponto que você se sente angustiado, sufocado, porque você precisa tirar aquilo do seu peito. E é o que eu sinto aqui. Eu sinto que aqui a gente tem muita vontade de ambos os lados, muitos sentimentos, muito cuidado, uma conexão única, porque para trazer todo esse abalo, né? Quando acontecer alguma coisa, realmente aqui a gente está falando de algo grande, algo que vai ter um impacto para as duas pessoas, mas aqui claramente a gente está falando de uma situação que um ou ambos não estão mais conseguindo levar. Não estão mais conseguindo seguir em relação a isso. Ó, mais uma vez o cavaleiro. Vai ter mensagem, vai ter comunicação, isso vai mexer com vocês. Isso vai trazer transformações. As estrelas e a lua. Existe uma conexão muito forte, gente, aqui entre essas duas pessoas. É uma conexão que eu diria que pode até ser espiritual, inclusive, tá? A carta das estrelas com a carta da lua, né? A carta da lua, ela já traz essa conexão. E aqui não é como se fosse ser uma surpresa para a parte que recebe, né, essa comunicação, contato, ação, enfim. Aqui não vai ser uma surpresa, porque aqui é quase como se fosse uma coisa esperada, né? Essa carta aqui do cavaleiro com a carta da lua. É quase como se fosse uma coisa esperada. As pessoas, elas estão mutuamente pensando umas nas outras. Elas sentem essa conexão que nunca foi, mas que é tanta coisa. Nossa, isso foi lindo, né? Foi poético. Eu achei. E com esse 10 de espadas aqui, eu sinto que vai ser o fim de realmente um sofrimento. Eu sinto que isso aqui, apesar de não ter sido nada no sentido das pessoas terem esse momento de conseguirem, né, se relacionar e tudo mais, ou até mesmo talvez só se abrir, eu sinto que ao mesmo tempo que não é nada, essa conexão é tudo, essa conexão é diferente de tudo que se viveu até aqui para ambas as pessoas, é uma conexão que não existe outra coisa igual. Pode ser, inclusive, por isso que traz tanto sofrimento, porque às vezes as pessoas aqui tentaram mascarar, reprimir, seguir em frente e até se relacionar com outras pessoas, mas elas não conseguiram tirar delas a marca que alguém deixou aqui. Que lindo. E no fundo do deck, de novo, o caixão. A foice, o navio, pode ser uma conexão mediúnica aqui, tá? Essas duas cartas aqui trazem contexto espiritual, a lua fala de mediunidade, pode ser que vocês tenham uma conexão telepática, pensem muito um no outro, principalmente à noite. A carta das estrelas também me lembra sonhos, né? Pode ser que vocês sonhem também um com o outro. Alguém até pode ter sonhado que vai receber essa comunicação da pessoa. Se foi isso, é uma confirmação para você também. E aqui saiu o coração, né? Lembra que eu falei aqui para vocês do medo em partilhar com a outra pessoa sobre como se sente? É uma questão mútua aqui, porque a gente tem a lua com o coração, né? Então a gente está falando de conexão e de emoções. A gente tem emoções aqui que elas são compartilhadas aqui de uma forma muito única entre essas duas pessoas, mas não existe comunicação. Aqui existe medo, distância e até
uma dificuldade sobre como trazer esse assunto, porque o chicote fala sobre aborrecimentos, né, sobre, aqui pode ser que seja um assunto delicado, né, cada um vai ter um contexto diferente, dos detalhes que envolvem, às vezes é uma situação muito difícil de você colocar em palavras. Mas, de fato, aqui vocês compartilham com alguém algo muito positivo. Alguém pode até ter tentado por muito tempo cortar, como eu falei, reprimir, mas não conseguiu. E vem fazer o que vai fazer porque não conseguiu, porque já tentou demais deixar para o lado, para trás, e não tem como. Eu vou colocar mais uma carta do baralho cigano ali, com o 7, mais uma, por favor. Os pássaros. De novo, comunicação entre duas pessoas. E no fundo do deck, a carta. Ou seja, gente, para quem não queria comunicação, vocês vão ter sim, tá? O problema é de vocês se vocês não querem encarar. Mas vem, e vem logo, porque a gente tem aqui várias cartas que falam de comunicação e de comunicação rápida. Então a gente tem o cavaleiro aqui também em cima. Temos aqui o valete, que também fala dessa comunicação. Tem a carta que fala sobre essa comunicação. Pode ser até que seja por mensagem, tá? Inicialmente. Veio aqui a carta do navio também. Ela fala de distância, mas eu sinto que nesse contexto aqui isso vai promover uma aproximação. Existe essa necessidade, né? Por tudo que a gente já falou nessa leitura, realmente existe a necessidade aqui de uma aproximação, não só para que se resolva essa situação, mas para que possa também libertar essas duas pessoas. Eu sinto aqui que a gente tem duas pessoas que se gostam muito, que se amam de verdade, talvez não saibam exatamente que é essa palavra para o que está acontecendo, mas que mudanças estão aí na esquina. Coisas que estão para acontecer e vão acontecer. Vamos lá, vamos pegar alguns conselhos aqui com os caminhos de Maria Padilha. Laroie, Dona Maria Padilha. Conselhos aqui para peixes. Peixes. Conselhos para o signo de peixes a respeito dessa situação. Virou alguma aqui? Ah, virou. Gente, eu acabei de fazer a leitura de Escorpião, e a leitura de Escorpião, a primeira carta do conselho também foi essa, tá? Para quem tiver Escorpião forte no mapa, ou a pessoa, assistam Escorpião, porque pode trazer mais informações. Inclusive, se eu não me engano, a carta do Papa também saiu nessa posição e também estava representando uma pessoa com quem a pessoa pudesse conversar para poder tomar uma atitude. Eu sinto que essas leituras com certeza estão interligadas, tá? Aqui a carta das traições, ela fala bastante, ela pode falar sobre aspectos carnais, né? Então aqui a gente pode ter uma relação entre você e essa outra pessoa que, entre vários aspectos, também tem uma química sexual muito forte, né? Existe uma tensão sexual ali entre vocês, e também pode falar, além das traições, é claro, né? Pode falar também desse desejo não confesso, né? Desses sentimentos que você tem por algo ou por alguém, mas que ninguém sabe. Vamos pegar mais informações aqui para a gente dar um contexto melhor. Virtudes e sabedoria, proteção espiritual. Mais informações aqui, mais conselhos. Notícias distantes. Notícias distantes sobre um desejo não confesso, é isso mesmo. Sobre algo que não foi externalizado. Embaraços e dificuldades. Por isso que não foi externalizado, né? Como eu falei para vocês, vai ser diferente para cada um, mas com certeza a gente tem alguma coisa bem complicada, talvez até burocrática em alguns casos, para essa pessoa conseguir se abrir com vocês, peixes. Essa carta de embaraços e dificuldades fala sobre isso, né? Que não deixa as coisas fluírem. Viagens ou mudança de vida. Aqui nessa fileira, veio bastante a carta do navio também, né? Para alguns aqui pode ser que essa comunicação ela se dê primeiramente por mensagem, mas depois existe a possibilidade de você encontrar essa pessoa pessoalmente, de você encontrar a pessoa, ou da pessoa te encontrar, porque aqui a gente está falando que alguém pode fazer uma viagem. Se a gente está falando de pessoas distantes, então existe essa possibilidade, ou de você ir até essa pessoa, ou dessa pessoa vir até você. Mas existe proteção aqui, alguém vai ter muita sabedoria na hora de fazer isso, de propor,
se for esse o caso, tá? Mas aqui, de fato, claramente vai haver uma comunicação, alguma movimentação, justiça ou equilíbrio emocional. E no fundo do deck, espiritualidade maior. Vocês têm proteção. Vocês têm proteção em relação a isso, tá, peixes? Aqui, essa notícia que vem de longe, ela vai trazer o equilíbrio necessário para que essa situação avance, seja tendo entendimento dela e as duas pessoas podendo seguir em paz, o que eu não acho que vai ser o caso, sinceramente, porque existe sentimento, existe amor, existe uma conexão muito, muito especial aqui, mas que parece que não teve tempo para ser nada. Já viram essa frase em algum lugar? Eu vi bastante ultimamente acho que no Instagram. No Instagram não, no Twitter, né? Uma pessoa tweetou assim, aquele quase que doeu mais do que algo que realmente aconteceu. É meio que isso aqui, né? A gente teve um quase que ninguém percebeu, e talvez nem as duas pessoas, por não comunicarem isso umas para as outras, né? Viram que realmente era uma coisa que tinha um potencial muito grande e aqui dói nos dois. Por isso que essa movimentação vai acontecer, porque ambos, é como se vocês estivessem espelhando um ao outro. Ambos não conseguem mais viver enquanto não necessariamente para ficar junto, mas enquanto não resolver isso. Porque como você vai se abrir para outras relações, se você tem algo mal resolvido que você nem entende o que é, mas que mexe tanto com você, com que tem tantos significados, que a pessoa significa tantas coisas para você, existe muita coisa que precisa ser resolvida aqui. Será que essas pessoas vão ficar juntas? Essas pessoas ficam juntas aqui? Aqui, Peixes vai ficar junto com essa pessoa? Em breve vai saber, né? Notícias breves. Peixes vai ter uma oportunidade de viver esse amor com essa pessoa? De viver o que nunca pôde ser? Vai ter algumas dificuldades aí para serem vencidas, né? Então caiu aqui a espiritualidade menor. Peixes vai viver esse amor com essa pessoa, mas tem boa sorte. No fundo do deck, a consulente. Vão haver notícias breves dessa pessoa, e é como se aqui a decisão ela dependesse inteiramente de você. Os caminhos estão abertos, vai trazer alegria, é uma nova união que tem o potencial de acontecer, claramente, né? É redundante até falar isso, mas tem um potencial aqui sim para as coisas darem certo. Eu acredito que para quem estiver se identificando com a mensagem, como não sendo essa pessoa que vai tomar atitude, talvez a escolha seja 100% sua. Tá bom? Bom, é isso que eu vejo para vocês hoje. Escorpião não, peixes. Olha eu falando errado. Mas eu falei, né? Se vocês acharem que escorpião faz sentido aqui, assistam um vídeo de escorpião, que algumas coisas foram bem parecidas, saíram até algumas cartas iguais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, peixinhos, muito obrigada pela companhia até aqui. Se você gostou do vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aqui nos comentários me contando sobre a sua situação, você é essa pessoa que vem, ou você é quem tá esperando, como é que é essa situação para você. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.